Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo diário da novela Vencer o Desamor. Mas antes, peço que deixem seu like, pois é muito importante para o nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá. Quarta-feira, 18 de janeiro. Álvaro se nega em acreditar que seja Olga e pede ao delegado para ver o corpo. Gael pede a Daphne para conversarem. Daphne se nega a falar com ele. Bárbara leva Clarinha. Gael diz a Daphne que a ama e não irá permitir que ela acabe com tudo isso. Ariadna e Cassandra seguem investigando o caso de Susana. Ariadna liga para Eduardo e pede que passe o celular para Tadeu. Edu diz que Tadeu está comendo e estão em um restaurante. Ariadna repreende Eduardo por ter levado Tadeu em um restaurante, sendo que ele tem tarefas para fazer. Tadeu diz a Eduardo que tem que ir para casa fazer a tarefa. Eduardo pede para jogarem uns jogos antes de ir. Daphne diz a Gael que está cansada, que tudo gire em torno dele, que não quer ser pai e só quer ir para Miami trabalhar. Gael pergunta a Daphne o que quer para salvar sua relação. Daphne diz que gostaria que eles dois tivessem os mesmos objetivos, mas isso não dará certo. Gael diz que a ama acima de tudo, mas não sabe o que fazer. Daphne diz que não podem seguir assim e pergunta o que ele quer. Gael pede tempo. Daphne diz a Gael que não quer que ele fique com ela apenas se não for contratado na Trend Media. Daphne pega as cinzas de Nestor e guarda na caixa. Clarinha diz a Bárbara que a ama muito e a chama de vozinha. Ela diz que gosta muito de Gael porque ele brinca com ela como seu pai. Gael se despede da mãe e de Clarinha. Álvaro identifica o cadáver e percebe que é Olga. Ele pede ao delegado que o deixe ficar com Olga mais um pouco, e quando souber a causa da morte de Olga, o avise. Álvaro chora muito e sofre com a morte da ex-esposa. Álvaro diz que mesmo que o amor deles tenha acabado, nunca parará de agradecê-la pelos anos que passaram juntos. Álvaro promete investigar o que aconteceu com Olga. Ariadna chega em casa e vê Tadeu muito ocupado com Eduardo e pergunta se ele fez a tarefa. Tadeu diz que não. Ariadna briga com Eduardo por não ter dito a Tadeu para fazer a tarefa, pois pode desandar todos os avanços dele que ele teve até hoje. Ariadna pede ao filho para fazer suas tarefas. Álvaro pergunta ao delegado se já pode entregar o corpo de Olga para fazerem um funeral. O delegado diz que Olga terá que passar por provas periciais e exames que identificará a causa de sua morte. Álvaro diz que não entende quem pode ter assassinado Olga, já que ela não tem inimigos. Gael diz a João que terá que tomar uma decisão se ficará com Daphne ou com o trabalho na Trend Media. João, como sempre, deixa Gael ainda mais mal, dizendo que se ele tivesse sido honesto com Daphne desde o começo, isso não estaria acontecendo. Gael diz que nesse momento não quer que o critique. Bárbara vai até Daphne para saber o que aconteceu entre ela e Gael. Daphne diz a Bárbara que Gael irá pensar no que quer. Bárbara aconselha Daphne a encontrar outro homem que sabe como é ser pai de verdade, e não como Gael, que tem muitos sonhos e não sabe ser pai. Álvaro diz a Gisele e o marido dela que infelizmente Olga morreu. Gisele e o marido choram muito e sofrem pela perda da filha. Todos choram. Cassandra diz a Ariadna que verificou mais alguns documentos de Susana para tentar localizá-la e encontrou um endereço de uma casa. Ariadna pergunta se no expediente não tem foto de Susana. Cassandra diz que tem fotos periciais, só que nessas fotos ela está agredida. Anoitece. Gisele e Martim vão ver o corpo de Olga para se despedir da filha. Gisele pede ao delegado que encontrem um assassino, pois sua filha não merecia morrer assim. Álvaro, chorando, pede aos pais de Olga para irem ao hotel descansar. Álvaro recebe uma ligação de Ariadna e diz que não recebeu boas notícias. Gemma diz a Lídia e Érica por telefone que terá que avisar a sua tia que está namorando e que Jimmy quer que ela vá morar com ele. Ariadna diz a Álvaro que se sente muito mal e dói muito a tragédia que ele está passando. Álvaro se culpa por não ter encontrado Olga antes, pois tudo poderia ter sido evitado. Ari diz a Álvaro que não é culpa dele. Eduardo vê Álvaro e Ariadna juntos e reclama por estarem juntos na sua casa. Bárbara chega ali e vê Álvaro chorando e, preocupada, pergunta o que aconteceu. Álvaro diz à mãe que encontraram Olga e ela foi assassinada. Bárbara fica chocada.
Eduardo pergunta se sabe como aconteceu. Álvaro diz que tudo leva a crer que foi um feminicídio. Bárbara pergunta como foram capazes de fazer isso com uma mulher grávida, pois só um verdadeiro monstro faria semelhante horror. Eduardo é muito inconveniente e não se importa com a morte de Olga, e muito menos com a dor do irmão. Bárbara diz a Álvaro que quer saber como ele se sente. Álvaro diz que não pode imaginar isso que está acontecendo e se sente destruído. Bárbara chora e diz que dói muito saber o que ele está passando. Ela abraça o filho e diz que quer que ele saiba que o adora e, seja como for, está ali caso ele precise e o ama. Gemma chora muito ao saber do que aconteceu com Olga e desabafa com Daphne, que pode acontecer com qualquer uma delas, e tudo por serem mulheres. Lino chega até Bárbara e Álvaro. Álvaro se despede de Bárbara e vai embora. Bárbara diz a Lino que Olga foi encontrada morta. Nojento e fingido, Lino abraça Bárbara. Ariadna diz a Eduardo que depois de ter visto a atitude dele com Álvaro, devido ao que aconteceu com Olga, dele espera tudo de pior. Eduardo diz a Ariadna que ela precisa de um homem que a cuide. Ari diz que um homem e não um moleque como ele. Bárbara diz a Daphne que à noite pensou que talvez isso não aconteceria com Olga, caso estivesse com Álvaro ainda. Ariadna diz a Bárbara e Daphne que o que aconteceu com Olga se trata de um feminicídio. Ari pede a Bárbara para irem ao hotel para ela pegar o que quiser no depósito de Joaquim. Álvaro vai com os pais de Olga para saberem o resultado da autópsia. O delegado diz que Olga foi violentada sexualmente e depois asfixiada, e ela não morreu de imediato e esteve sequestrada por 24 horas. Gael diz a Bárbara que Olga era uma arquiteta de sucesso e muito prestígio, com dinheiro, independente, e não entende como alguém matou ela. Bárbara diz que espera que a polícia encontre o desgraçado que fez isso. Gael diz a Bárbara que sua campanha agradou a Trend Media e vai ir em Miami apresentá-la. Bárbara fica feliz pelo filho estar conquistando seus sonhos. Ariadna e Cassandra vão à casa onde Susana morou. Uma senhora diz que Susana morou naquela casa até que se apaixonou por um homem e foi embora dali há pouco tempo, mas deixou o número de telefone para localizá-la. Ari consegue o número de Susana e fica feliz. Lino diz a Bárbara que entende tudo o que está acontecendo e ela está consolando Álvaro porque deve estar sofrendo muito. Bárbara diz que o crime de Olga a fez duvidar e acha que o trabalho de Ariadna pode ajudar a evitar a violência de gênero. Lino diz que uma mulher não devia se meter tanto nessas coisas perigosas, mas diz que Ariadna é uma excelente mulher e jornalista. Bárbara diz que desse jeito vai ficar com ciúmes. Lino diz a Bárbara que a única mulher que ama é ela. Jimmy leva Gemma até a casa, onde pretende alugar, para morar com ela. O senhor não gosta ao ver as crianças sozinhas ali e pergunta como irão pagar o aluguel, já que os pais não estão ali com eles. Gisele diz a Álvaro que gostaria que isso tudo que está passando fosse um pesadelo, mas infelizmente não é. Paulo vai à casa de Olga e diz a Álvaro que está desesperado. Álvaro diz que Olga apareceu morta. Paulo fica chocado e agride Álvaro, e ainda o acusa de ter acabado com Olga. Gisele pede que respeitem sua dor. Ariadna e Cassandra não encontram a casa que Susana morou. Eduardo telefona a Ariadna para dizer que já trouxe Tadeu à escola. Jimmy e Gemma decidem procurar outro lugar para morar juntos. Ariadna vê que tem comentários maldosos no seu artigo, acusando ela de ter mandado matar Olga junto com o amante. Paulo diz a Gisele que Álvaro e Olga estavam separados e ele abandonou Olga grávida porque estava se deitando com a mulher do irmão. Martim pede explicações a Álvaro. Álvaro diz que Olga e ele estavam separados, mas jamais a enganou, e antes dela sumir, eles se reconciliaram e ficaram como bons amigos. Nojento e infeliz, Paulo tenta prejudicar Álvaro na frente dos pais de Olga. Gisele pergunta a Álvaro se sabe o que aconteceu com sua filha. Ele não diz nada. Por telefone, o velho nojento Lino se comunica com uma pessoa e acusa Álvaro de ser suspeito de ter assassinado Olga. O embuste infeliz começa a prejudicar Ariadna com comentários maldosos nos artigos dela na internet.